Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Dando sequência a uma série de vídeos que eu comecei fazendo um comparativo entre a DC Comics e a Marvel Comics, procurando aí fazer um levantamento mais numérico, deixando um pouco de lado a questão da opinião e do gosto pessoal, tá? Então, eu já gravei um vídeo aí que eu faço uma comparação meramente numérica da quantidade de edições que eu tenho da Marvel, da quantidade de edições que eu tenho da DC, tá? Foi o primeiro vídeo. Depois eu fiz um vídeo fazendo um comparativo entre os dois autores que eu achei, que eu identifiquei como sendo os dois mais prolíficos dentro da Marvel e da DC Comics, tá? Na DC Comics, eu observei que eu tenho muito mais trabalhos do Geoff Johns, então eu fiz referência ao material que eu achei do Geoff Johns aqui apenas por uma questão numérica, tá? Logicamente, são todos trabalhos que eu considero muito bons. Do lado da Marvel, eu fiz a mesma coisa com o Brian Michael Bendis, que é, na minha opinião, e eu acho que a evidência é clara, o autor que mais escreveu para Marvel. Já até escreveu para DC também, o Geoff Johns também, mas a maior parte da obra do Brian Michael Bendis foi uma mudança muito radical na Marvel, que chacoalhou o universo da Marvel, transformou completamente e preparou o universo da Marvel para o chamado universo cinematográfico da Marvel. É lógico que existe no universo cinematográfico da Marvel uma influência muito grande de Os Supremos, do Mark Millar, mas também existe alguma influência dessa fase do Brian Michael Bendis, em que um acabou mexendo com o outro. Mas se você reler as histórias escritas pelo Brian Michael Bendis, você percebe que tem muito do universo cinematográfico da Marvel ali. Nesse vídeo aqui, eu quero fazer uma comparação de histórias, de arcos de histórias apoteóticas, que são praticamente uma unanimidade para os fãs da DC e para os fãs da Marvel, e tentar fazer uma nova comparação numérica. Essa daqui é a mais difícil, na minha opinião, porque você selecionar as mais famosas histórias, você tem pesos diferentes disso, aí já entra uma certa subjetividade. Mas vamos a eles aqui e vocês façam seu julgamento aí. Concorda comigo? Discorda? Coloca nos comentários. Isso aqui é extremamente democrático. Não existe nada mais democrático do que a internet, né, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Dessa vez, eu normalmente começo pela DC, por uma questão de ordem alfabética, nos outros vídeos. Nesse vídeo, eu vou começar pela Marvel, tá? E vou buscar um dos grandes clássicos da Marvel dos anos 80, que transformaram o universo da Marvel. Quer dizer, não vou dizer o universo da Marvel, mas o universo de um personagem que era um personagem que estava cancelado já. Estava falido, não dava mais para ir a lugar nenhum, que é o Demolidor. O Demolidor do Frank Miller é um grande marco nas histórias em quadrinhos de super-heróis, né? A história reporta que o Demolidor era um título que ia ser cancelado e aí o Frank Miller pediu esse título para fazer o que ele quisesse. Ele queria ter carta branca para fazer o que ele quisesse. E deram carta branca para ele porque o título estava para ser cancelado, né? E ele reinterpretou o personagem completamente. Eu costumo dizer que o Stan Lee foi genial criando o Demolidor, mas tão genial que nem ele teve capacidade de entender o que ele tinha criado. Ele tinha criado uma coisa muito maior do que ele tinha capacidade de escrever histórias, de interpretar, né? O Frank Miller provou que o Demolidor era um dos personagens mais incríveis das histórias em quadrinho de super-heróis, tá? Ele criou tantas facetas, tantos níveis, tantos detalhes, ele construiu um universo para o Demolidor, coisa que anteriormente não tinha nada disso. O Demolidor ficava enfrentando os personagenzinhos de quinta categoria, muito alegóricos, umas coisas péssimas. E aqui o Frank Miller mudou completamente, e isso aqui catapultou o Demolidor para um outro patamar, que depois só seria atingido pelo Brian Michael Bendis, depois dos anos 2000, 2004, por aí. Quer dizer, é um lapso de tempo bastante grande, uns 20 anos mais ou menos. Essa obra aqui é extraordinária. Esse aqui é o volume 1 e são 3 volumes da fase do Frank Miller aqui com o Klaus Jansson
fazendo o Demolidor. Essa fase aqui marcou a história do Demolidor. Até hoje, esses valores, o que contém esse livro aqui, continua repercutindo na vida do Demolidor. É fundamental isso aqui, tá? Então, vamos lá. Da Marvel, em seguida, eu vou dar um salto bem longo para outro volume que transformou muita coisa. E transformou até o universo dos super-heróis de uma forma geral, que é, eu já citei aqui, os Supremos. Os Supremos, do Mark Millar, livro do nosso querido Brian Hitch, que eu adoro, né? É um marco extraordinário também no universo dos super-heróis, revolucionou completamente essa temática, e talvez a influência principal no universo cinematográfico da Marvel é os Supremos, aquela visão mais cínica do universo dos super-heróis, onde os super-heróis incluem mais imperfeições humanas, sem exageros, sem estereotipias, sem agendas ideológicas. É um trabalho bem legal. O Mark Millar aqui não exagerou, porque o Mark Millar tem uma tendência ao exagero ideológico, à panfletagem ideológica. Mas nisso aqui não. Isso aqui ele foi absolutamente perfeito, impecável. Tem um vídeo já no nosso canal falando exclusivamente dos Supremos, tá, gente? Vale a pena você ouvir lá e ver também, porque tem um vídeo também mostrando por dentro a edição. Se você ainda não conhece os Supremos, é obrigatório, tá? Bom, depois disso, a gente tem que chegar à fase que transformou muita coisa no universo da Marvel, né? Logicamente, eu estou falando aí, eu vou abrir um parêntese aqui, porque talvez tenha alguém que diga, não, nesse volume não tem essa proporção que você está dando, mas eu acho que tem sim, tá? Dinastia M, que mexe com todo o universo da Marvel e traz muitos elementos novos, faz o universo da Marvel dar um grande salto, os personagens ganham muito mais dimensão, muito mais profundidade, personagens dos X-Men que não tinham lá tanta força passam a ter aqui, como é o caso da Wanda Maximoff, né? A Feiticeira Escarlate é elevada a um patamar que ela nunca teve. Nunca teve. Foi sempre uma personagem de terceiro escalão, nem de segundo, mas terceiro escalão. Quem deu proporção a ela foi o Brian Michael Bendis, como também outros personagens que ele trabalhou de uma maneira bem diferente, muito criativa. Então, para mim, isso aqui é um grande marco nas histórias em quadrinhos. Ainda dentro da Marvel, né, que eu ainda estou lá, eu tenho que falar obrigatoriamente, novamente, de Mark Millar, que é Guerra Civil. Guerra Civil, também com um reflexo gigantesco no universo cinematográfico da Marvel, é um volume obrigatório, em que ele realmente dá muita dimensão aos personagens, basicamente o personagem do Homem de Ferro e do Capitão América, mas trabalha todos eles com maestria, equilibrando, dando a todos eles uma oportunidade boa de mostrar do que é capaz, um equilíbrio muito grande aqui também do Mark Millar. O Mark Millar, é o que eu sempre digo, ele com um bom editor que saiba controlar ele um pouquinho, ele é um cara extremamente criativo. O problema é quando soltam muito as rédeas dele, como acontece no Millar World, né? Que ele tem uns conceitos meio complicados e umas histórias mais difíceis de serem agradáveis, tá? Mas Guerra Civil não é nada disso, não. Guerra Civil é excelente e pega mais ou menos, vem mais ou menos com aquela mesma pegada dos Supremos, tá? Mark Millar, Steve McNiven, uma dupla excelente, Guerra Civil. Bom, para fechar a Marvel, é lógico que eu vou deixar de fora um monte de coisa bacana, mas eu estou tentando aquele ápice da fama, com qualidade, com tudo mais, e com repercussão, né? Que tenham repercussão em diversas outras mídias da Marvel, né? Então eu sou obrigado a finalizar com Invasão Secreta. Invasão Secreta também tem uma repercussão enorme no universo dos quadrinhos, no universo das séries, no universo do cinematográfico, muita força. Invasão Secreta, novamente, Brian Michael Bendis e aqui o Leinil Yu, né, que faz um trabalho aqui impecável, é muito importante isso aqui, isso aqui tem reflexos mil no universo da Marvel e em todos os campos, tá? Muito bem. Vamos então passar para a DC Comics, né?
a distinta concorrência. Vamos passar para a distinta concorrência. Na distinta concorrência, eu tenho que citar um volume que, para mim, tem uma representatividade enorme, porque transformou o universo DC, que, para mim, era muito chato de ler, era muito complicado de ler, não tinha muita densidade, não tinha muita função em termos de história que ficasse na nossa cabeça. Era um universo bem água com açúcar, foi Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras realmente mudou tudo no universo DC. O universo DC se tornou muito mais interessante. E eu acho emblemática aquela última página com o pirata psíquico dizendo que nada mais será como antes, né? Porque a partir daqui, aquele universo imutável da DC, que não podia morrer ninguém, que não podia nada acontecer com personagem nenhum, porque todos eram extremamente importantes, então acontecia um monte de coisa na história, mas no final da história ficava tudo igual, tudo era como antes. Aqui não. A partir daqui, gente famosa podia morrer. Inclusive aqui morrem vários personagens famosos, na intenção de enxugar o universo da DC Comics, que tinha uma enxurrada de personagens muito parecidos uns com os outros, mas excessivamente parecidos, praticamente cópias, só mudava a roupa. O poder era o mesmo, a personalidade era a mesma. Aliás, a questão da personalidade é uma coisa complicada nos personagens da DC Comics, porque quase todos eles foram criados na famosa Era de Ouro, chamada Era de Ouro. Não concordo muito com esse ouro aí, não. Mas na primeira era dos quadrinhos de super-herói, onde havia uma inocência muito grande na criação dos personagens. Então, quase todos tinham personalidades iguais, mudava só os poderes e a indumentária. O restante não tinha muito, todos a favor da justiça, da lei. Então, é uma época muito inocente. Quem transforma um pouco isso é o Stan Lee nos anos 60, que traz essa coisa da personalidade dos personagens diferenciada. Então, o Stan Lee é o primeiro a ter personagens com personalidade realmente. Os anteriores não tinham. Então a DC, a partir desse volume aqui, fez essa grande transformação. Na minha opinião, foi muito legal. Tá? Eu passei a entender o universo DC, passou a existir um universo só, não aqueles 300 universos, ao contrário da Marvel, que migrou para esse multiverso chatíssimo, na minha opinião, impossível de entender. Tem Wolverine em não sei quantas terras, tem Homem-Aranha de não sei quantos formatos, tem Homem-Aranha para agradar todos os gostos, né? Uma chatice total. Apesar que a DC também cometeu alguns erros nesse sentido aí também, né? Corporação Batman, umas coisas aí que é meramente comercial, é caça-níquel, vamos tentar ganhar dinheiro, né? O personagem vende bem, né? Vamos vender dinheiro. Bom, então o primeiro volume que eu tenho que destacar da DC é esse aqui, tá? Tá mais ou menos na ordem cronológica, tá, gente? Mais ou menos, tá? Aqui eu não posso deixar de citar o Cavaleiro das Trevas. Obviamente, isso aqui é um grande marco na história em quadrinho, um marco de transformação. É obra do Frank Miller aqui, né? Com outros autores, né? E ele, aqui no caso, mais é a história dele, a arte dele entra ainda um pouco diferente do que ficou a arte dele no final das contas. Mas é a arte do Frank Miller e a história do Frank Miller. O Frank Miller tinha feito aquele trabalho brilhante que eu acabei de citar aqui do Demolidor na Marvel, e logicamente ele alçou um patamar único naquela época, né? Foi o primeiro assim autor a ganhar uma projeção nominal. Todo mundo sabia o nome do Frank Miller. E a DC Comics não perdeu a chance e trouxe ele para a DC. E ele quis escrever uma história do Batman. Você vê como são as coisas editoriais, né? O Batman era praticamente intocável. Ninguém podia mexer na mitologia do Batman. Então, dar ao Miller a revista mensal do Batman era um exagero. Não pode. Né? Apesar de que o Batman não estava vendendo bem também não, tá? O Batman estava num marasmo muito grande, com historinhas bem fraquinhas, bem sem graça. Mas disseram a ele, inventa uma coisa diferente, faz um universo paralelo, né? Uma coisa atemporal, fora da cronologia do Batman. E aí ele imaginou esse Batman aqui, que é um Batman, na verdade, que não tem nada a ver com o Batman que estava nas revistas mensais naquela época, nos anos 80. E então ele imaginou esse Batman aqui com 60 anos de idade, numa situação, num futuro distópico, e botou ele para até conviver para coexistir, né, com os personagens da DC, com a Mulher Maravilha, com o Super-Homem. Isso aqui é um grande marco da história em quadrinho.
O Frank Miller ensaiou isso em O Demolidor, fez o máximo que ele pôde no Demolidor e fez um trabalho excelente, e veio para o Batman e fez também um trabalho excelente. Só não fez na revista mensal do Batman. Fez uma série especial magnífica, que é O Cavaleiro das Trevas, tá? Muito bem. Continuando na DC, né, não posso deixar de falar disso aqui, né, gente? Watchmen, do Alan Moore, que ficou imensamente famoso depois de Watchmen, né? Já tinha feito alguns trabalhos bons para DC, por causa do Monstro do Pântano, por exemplo, e já tinha feito também, se não me engano, o Ronin, mas não fez muito sucesso, não deu muito certo, mas fez o Ronin, se não me engano, o Ronin é dele. Agora eu fiquei na dúvida, desculpa, gente, agora eu fiquei na dúvida se o Ronin é dele, eu acho que não, acho que o Ronin é do Frank Miller, né? Desculpa, tá? Mas vamos lá. Fez um trabalho muito bom aqui, mas isso aqui é uma coisa que é da DC Comics, mas que não tem nada a ver com o universo da DC Comics na época. Agora fizeram um trabalho de trazer o Watchmen para dentro do universo da DC. Um trabalho até hercúleo, né, para trazer eles para dentro da DC, e até fizeram um trabalho bacana. Daqui a pouco eu vou falar deles. Espera um pouquinho aí. Então não posso deixar de citar isso aqui como um grande marco de transformação da história em quadrinho, para o bem e para o mal. Por quê? Porque o Watchmen plantou aquela semente de que quem tem muito poder normalmente não é muito moralmente correto, não tem uma ética muito adequada. Então aqui é um festival de falta de ética e de coisas meio questionáveis, apesar das intenções serem sempre as melhores possíveis. Mas há aqui um desprendimento, um descolamento com aquele universo tradicional dos super-heróis, daquelas pessoas magnânimas, quase divinas, que estão sempre salvando todo mundo, tal. Isso aqui é uma ruptura muito grande, que na época, não tenha dúvida, excepcional, mas ele gerou alguns frutos que não são muito adequados para, como é que eu posso dizer, para educar crianças, né, para ser bom exemplo, né, culminando, teve coisas muito questionáveis, como o caso de Stormwatch, ou como o The Authority, que eu já falei aqui, vídeos no canal, e posteriormente nós culminamos agora com esse, sinceramente, horroroso The Boys, né? Tanto nos quadrinhos como na série de televisão. Uma coisa exagerada, absurda e muito questionável, né? Bom, então continuei falando dele aqui. Vou continuar na DC Comics, no selo Vértigo ainda, que eu costumo dizer que a Vértigo é o filé mignon da DC, né? Eu vou ter que falar de Alan Moore de novo. Eu tenho que falar de V de Vingança. Claro, óbvio, sensacional, incrível. E, inclusive, tendo um filme que, na minha opinião sincera, é tão boa quanto a história em quadrinho, tá, gente? É tão boa quanto a história em quadrinho. É mais enxuto sem perder a essência da história. A história, porque, lógico, né? Um quadrinho, um livro, não cabe num filme com todos os detalhes, nuances, não sei o quê. Não cabe. Você tem que sempre extrair o melhor daquilo ali para não perder nada da essência e transportar para a telona ou para a telinha. E aqui, no caso, o V de Vingança, na minha opinião, o filme fez um trabalho excepcional. Pegou o que havia de melhor aqui, o restante aqui são muitos floreios intelectuais, citações históricas, tal, que são legais, que são bacanas, mas que só cabem numa história em quadrinho desse grande intelectual, esse cara que é uma enciclopédia viva, que é o Alan Moore, tá? Então, V de Vingança. Mas mais uma história totalmente fora do universo da DC Comics. Esse aqui não tem nem como ser incluído no universo da DC Comics, como agora fizeram com o Watchmen, tá? Então, vamos lá. Outra história que eu considero um grande marco na história em quadrinho é da DC Comics. Mais uma vez, o selo Vértigo. E talvez um dos grandes marcos de transformação na estética, nas narrativas de história em quadrinho, tá? Uma coisa que é bem anterior a quase tudo que eu mostrei aqui, tá? Então tem um peso histórico muito grande. É Camelot 3000. Camelot 3000 é absolutamente sensacional. A história, o Michael Barr aqui foi muito arrojado, muito corajoso, abordou vários temas que hoje em dia são banais e comuns, mas naquela época, anos 80, eu quero lembrar exatamente mas ele é bem do iniciozinho dos anos 80, ele realmente é o grande transformador, é uma mola propulsora do que vai se passar a escrever em termos de história em quadrinho para adultos, é claro. Isso aqui é mais uma história em quadrinho
direcionada ao público adulto, né? Principalmente por causa de alguns temas que são abordados. Não é tanto pela narrativa, como eu costumo dizer, né? O que define um romance, uma história em quadrinho para adulto é a forma de contar a história, a narrativa. Não é sexo nem violência, não. Aqui, a narrativa não é assim tão complexa, ela é bem linear, é bem simples. Porém, alguns temas são abordados aqui que são temas que, principalmente para a época, eram controversos, eram questionáveis, eram complicados. E ele abordou com muita educação, com muita elegância aqui em Camelot 3000, tá? Mas mais uma história fantástica, DC Comics, Vértigo, mas que não é do universo da DC Comics, tá? E também nunca foi inserido e não vai ser reinserido, vai ser inserido no universo dos super-heróis da DC Comics, tá? É a história, para quem não sabe, né, Camelot 3000 é uma história do Rei Arthur no ano 3000. Mistura ficção científica com mitologia, com história e uma série de outras coisas aqui, tá? É como se o Rei Arthur voltasse quando a humanidade precisasse dele. Isso aqui é muito legal. Bom, para finalizar aqui na DC Comics também, eu vou fazer inclusive uma justiçazinha que eu deixei de fazer no vídeo quando eu comparei a obra do Geoff Johns na DC com o Brian Michael Bendis na Marvel. E eu tenho que falar do trabalho muito legal, muito brilhante dele quando ele fez o Relógio do Juízo Final, tá? O Relógio do Juízo Final é a estratégia da DC Comics, que tinha que encomendar ao Geoff Johns, que é uma verdadeira enciclopédia em termos de DC Comics. Ele, o Grant Morrison, o Mark Waid, são enciclopédias da DC Comics, né? E pediram ao Geoff Johns, então, para fazer isso. E não foi fácil, mas ele fez com muito brilhantismo aqui, tá? Com muito brilhantismo. Aqui é praticamente o único, 2 volumes aqui só, Crise nas Infinitas Terras e o Relógio do Juízo Final, é que resvalam, que passam por dentro do universo principal de super-heróis da DC Comics, tá? Então, se eu for contar aqui numericamente, a DC Comics vai ter 5 volumes. A Marvel vai ter... Não, a DC Comics vai ter 6 volumes, desculpa. E a Marvel vai ter 5 volumes. Então, numericamente, como eu tenho colocado aqui, a DC Comics tem mais histórias assim apoteóticas. Lógico que eu fiz uma seleção bem simples, tá, gente? Provavelmente vocês vão apontar outras histórias que poderiam estar nessa lista aqui. Mas eu quis colocar histórias que têm uma fama extraordinária e, logicamente, tem qualidade também. Porque às vezes tem fama e não tem qualidade, né? E às vezes tem qualidade e não tem fama. Também tem isso, né? Mas então eu fui mais ou menos... Então, em tese aqui. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque na Marvel, os 5 volumes que eu escolhi, Invasão Secreta, Guerra Civil, Dinastia M, Os Supremos, que é um pouquinho deslocado, né? E Demolidor, eles mexem no eixo central dos personagens da Marvel. Eles alteram os personagens da Marvel, trabalham os personagens do universo de super-heróis da Marvel. Uma única exceção, assim, um pouquinho para o lado, é os Supremos, porque é um universo paralelo, né? Não é o universo principal. Mas os outros 4 são, né? Já na DC Comics, que eu achei mais volumes, um número maior de coisas históricas, super representativas dos quadrinhos, você tem Crise nas Infinitas Terras, realmente também trabalha ali o tronco central do universo dos heróis da DC Comics. O Relógio do Juízo Final, um pouco também, apesar de que ele trabalha muito mais um universo paralelo, né, que ele vai inserir no universo da DC Comics. Então, mexe pouco com os personagens da DC, apesar deles participarem. Aqui é muito mais o universo de personagens que vem do universo de Watchmen, né? Essa coisa brilhante que o Geoff Johns aqui. Tá. O restante, gente, não tem nada a ver com DC Comics. Eu digo o universo central, não a editora, não o selo, tá? Que é DC Comics, é fantasticamente Vértigo, mas Camelot 3000 não tem nada a ver com o universo super-heróis, V de Vingança não tem nada a ver com o universo super-heróis, o Watchmen não tem nada a ver com os super-heróis, e até o Cavaleiro das Trevas do Batman, apesar de ter o Batman, que é o maior símbolo da Detective Comics, né, da DC Comics, na verdade, é um Batman totalmente alternativo. Não é uma série que mexeu com a história do Batman, da cronologia dele. Não mexeu no universo do Batman. Isso aqui é uma coisa à parte. Então,
apesar da DC Comics ter, nessa minha tomada aqui rápida de comparação, um volume maior, ela mexe menos no universo central dos super-heróis. Já os da Marvel, praticamente todos eles mexem no universo central da Marvel, transformam a Marvel. Os da DC não transformam a DC, exceto Crise nas Infinitas Terras. Esse realmente transforma o universo da DC Comics. Tá bom, gente? Fica aqui a minha opinião para vocês. Gostou do papo? Gostei. Não gostou? Não gostei. Faz parte da brincadeira. Deixa nos comentários a sua opinião e também compartilha com amigos para a gente botar mais gente nessa discussão aqui. DC versus Marvel, Marvel versus DC. Tá bom? Até a próxima.